Como falar para uma pessoa de alma boa que ela precisa ser batizada? Sabe por quê? Porque ela tem pecado. É falar, esse é um dos fundamentos do Evangelho, explicar para o evangelista. Vocês têm que explicar para as pessoas. Aqui nós vamos explicar. Por que alguém... Eu sou muito bom. Jesus, quando foi chamado de bom por uma daquelas pessoas, ele estava elogiando o homem, não a natureza divina. Falou, por que me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Não aceitou ser chamado bom. Os irmãos entendem? Então, irmãos, olha bem. Ninguém é bom para merecer o céu. Ninguém é bom para merecer o céu. Se morrer sem crer em Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno. Não sou eu que estou falando isso, não. É a Bíblia que fala isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Pode ser que alguém creia no leito da morte. No leito da morte. E não dê tempo de batizar. Creu na hora de morrer. Não deu para batizar, mas creu em Jesus de todo o coração. Vocês acham que ele vai para o céu, para o inferno, ou fica no meio do caminho? Todo mundo acha que vai para o céu? Tem alguém que acha que vai para o inferno? Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque ele creu. Por isso que não adianta pegar uma pessoa no leito de UTI, traqueostomia, ou com soro, você tem que batizar. Irmãos, não façam isso. A pessoa está na UTI, não leva para batizar com traqueostomia, com aparelho. Para que isso? Quem crê em Jesus de todo o coração e não puder batizar, ele vai ser salvo porque ele creu. E o batismo que ele não pôde realizar está compensado pela enfermidade e pela fé. Alguém conhece um exemplo bíblico que sustenta a minha palavra? É isso aí. O ex-ladrão na cruz. Ele é esse porque ele creu. Ex-ladrão. Deus chama de isso. Tá certo, irmãos? Não adianta, então, a pessoa falar que é boa. Ninguém é bom para entrar no céu, irmãos. Eu faço uma pergunta para vocês. Se eu me dedicar a servir toda a sociedade, fazer bem, esquece agora o aspecto cristão. Suponhamos que por uma desgraça da minha vida eu nunca tivesse conhecido a Cristo se não fosse cristão. Mas eu fosse um homem de obras, desse dinheiro para os pobres, eu desse tudo que eu tinha para ajudar os outros, o dia inteiro fazendo bem, construindo casa, visitando hospital, fazendo toda sorte de bem. Eu só tinha um detalhe comigo, eu não acredito em Jesus, mas o resto eu faço tudo de bom. Eu consigo me salvar pelas minhas obras? Aí vem a segunda pergunta, alguém pode salvar só com obras? Eu gostei disso aí, porque agora tem maturidade aqui entre vocês. Irmãos, nós não podemos nos salvar pelas nossas obras. Mas vamos a outro caso agora. Eu tenho fé demais, só não tenho obras. Mas tenho uma fé danada. Só que eu sou bem atrapalhado. Aí vem o que Tiago escreveu. Mas exatamente, Tiago não contradisse o que Paulo falou. Ele complementou. Queridos, se você tem fé e não tem obras, você é mentiroso. Você não tem fé. Você quer ver minha fé? Eu não posso mostrar ela porque ela não fala. Mas vem cá, me acompanha, veja as minhas obras. Elas falam da minha fé. Agora você, deixa eu ver a sua fé. Você não tem obras. Fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé nos obriga a ter obras de salvos. Entendeu isso, irmãos? Se alguém se converteu e voltou para trás, o que você pode fazer? Aconselhar ele a retornar aos caminhos do Senhor. E nesses casos, não é anunciando que ele vai para o inferno, que vai ficar seu inimigo. É anunciando que ele pode encontrar o caminho do céu outra vez. Anunciando palavras boas, mostrando algumas obras que Deus tem feito, anunciando boas palavras. Anunciar o inferno, para quem já conheceu os caminhos do Senhor, provoca irritação e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Agora, acho que já estão de um bom tamanho. Agora, vocês não me tragam mais. Se sobrar algum tempo, aí eu peço mais. Pode ser que uma pessoa que não está convertida tenha dons? Essa pergunta é profunda, hein? Profunda, porque ela tem muito mais do que parece ter na pergunta. Ela abrange uma
uma face da nossa relação com Deus mais profunda do que vocês imaginam. Fica a pergunta para vocês. Pode alguém ter dom e não tá convertido? Olha. Pode? Sim? Estou gostando. Mas o mente não é convertido, não. Eu estou gostando de ver essa plateia, porque aqui os irmãos, eu vejo que tem maturidade aqui. Pode, irmão. Tem pessoas que têm dons maravilhosos, mas não são convertidos, não. O dom não tem poder de me levar para o céu? Eu, com um dom maravilhoso, eu posso ajudar alguém para o céu. Mas eu mesmo posso ficar de fora se eu não tiver caráter, sabe? Porque no céu não entra canalha. Pecador não entra no céu. Mentiroso não entra no céu. Pecador não entra no céu. Guarde isso. O que te faz diferente é isso. Guarda isso. Faz isso ressoar nos seus ouvidos. É quanto santo você é. A sua santidade é exatamente o tanto que você está se parecendo com Jesus. Ser santo é parecer com Jesus. É isso que é ser santo. A irmã trouxe mais um, mas tá bom. Ser santo, irmãos, é parecer com Jesus. O que nós temos que ensinar para as pessoas isso? Quantas obras Deus tem feito, quanta coisa linda, irmãos. Essa pergunta que alguém me fez, eu não entendi muito bem, mas se é o que eu entendi, eu vou falar. Como eu posso me avaliar? Toda empresa faz um balanço no final do ano, né? Toda casa tem, no final do ano, o chefe da casa faz um balanço. Olha, esse mês aqui eu gastei mais do que eu ganhei. No mês que vem eu tenho que gastar menos, porque a coisa me apertou. Não é assim que a gente faz? Na nossa relação com Deus, nós temos que fazer um balanço. Eu melhorei ou piorei? Aqui, claro que eu não vou fazer essa pergunta, mas se nós perguntar para todos os irmãos aqui, eu não ia perguntar para vocês, eu ia perguntar para as donzelas ali. Irmã, fala para mim, como o seu marido é dentro de casa? Você tem saudade quando ele sai? Quando ele chega, você fica alegre? Ou até o cachorrinho esconde debaixo da cama lá? Como que ele é? Sabe por quê? Nossos filhos e nossas esposas, elas podem falar com muito mais sinceridade quem nós somos. E, igualmente, os maridos podem falar com as esposas, porque também não é só marido bravo, não. Tem mulher brava que dá medo. Tem gente que fala muito, tem um gênio forte demais, e fala, eu sou assim mesmo. Não, nós somos assim até Jesus Cristo dá uma mexida de nós. Quando nós deixamos o Senhor mexer, nós mudamos. E nós temos que querer mudar, não é verdade? Então, não sei aqui o que foi a pergunta, mas eu penso assim, você quer saber como você está? Dá uma avaliada como que a sua família te enxerga. Começa por aí. Olha como que seu marido te enxerga. Olha como sua esposa te enxerga. Olha como seu filho te enxerga. Tem filho que não conversa com o pai, tem medo. Tem menina que não conversa com a mãe, tem medo dela. E nós temos que ser amigos. Amigos. A coisa mais bonita que existe é a palavra amigo. O Senhor falou, eu não chamarei vocês mais de servos, vou chamar vocês de amigos. Já pensou que esse amigo de Deus é muito bonito, não é? Eu penso que a melhor maneira de iniciar uma aproximação de alguém para falar sobre o Evangelho é falando sobre as riquezas da graça. A felicidade que nós temos nesse mundo maravilhoso da graça. Não vamos contar os problemas que a gente tem também. Eu nunca vi a dona de casa, quando chega a visita, assim, dá uma olhadinha no quartinho, você vê que bagunça que dá lá. Não mostra. A sala está arrumada, o quarto às vezes não ficou arrumado, mas não leva visita lá. Fica na sala, que aqui está tudo arrumadinho. Assim, você não mostra os defeitos. Nós temos defeito? Temos. Tem hora que nós somos com cara feia, tem coisa ruim. Mas nós estamos melhorando. Estamos crescendo. Eu não tenho esse dom, mas por misericórdia, algumas vezes Deus deixou ver. Eu já vi pessoas que olham no rosto delas, aparece um brilho do céu. E eu vi outras que eu vi o rosto virar o rosto de um anjo. As pessoas não sabem que estão assim, mas o rei está trabalhando lá dentro. O morador ficou tão à vontade
está tão confortável que ele já começa a se expressar na própria pessoa. Eu tenho algumas experiências que eu não vou falar aqui, mas é muito bonito, irmãos. Quando a pessoa é trabalhada pelo Senhor e vai se entregando a Ele, chega um ponto que aquela pessoa se torna... Eu tenho um amigo ainda, porque estava com Deus no céu. Foi meu amigo muito... Ele foi padre, foi professor da escola de Lavrinha, foi teólogo, um homem muito culto. Irmão, o senhor já levou ele. Mais uma vez, esse foi um exemplo que eu estou falando porque o senhor já levou. Eu fui na cozinha da casa dele uma vez, quando eu olhei para o rosto dele, ele virou o rosto de um anjo perante ele. Mais de uma vez, se entregou, ele largou toda a estrutura que ele aprendeu, toda a teologia que ele aprendeu, e se entregou à simplicidade da graça. Deus deu para o dom de interpretar línguas, de cura, da ciência da palavra. Mostra a riqueza da graça para a pessoa. A reunião familiar de evangelização, irmãos, eu penso assim, não é reunião, não é um culto paralelo. Se alguém tem uma reunião de evangelização para fazer, a primeira coisa, ser feita na casa de uma pessoa que receba pessoas não cristãs, ou não crentes, ou não que comunguem conosco a mesma fé e doutrina. Porque se for levar irmãos para lá, é culto paralelo. Reunião de evangelização, assim, 2, 3, 4 crentes, 5, e o resto visita. Fala da palavra, ora, canta um hino, 2, não canta um hino, ora, conta os testemunhos, conta a riqueza da graça, o que Deus faz no nosso meio, o que Deus anda fazendo. Esse dia no braço lá, teve um irmão lá simplesinho, quanta coisa maravilhosa que ele contou lá, irmão, quanta coisa linda, quanta coisa... Ele estava, só para vocês verem o que a gente pode mostrar a riqueza, ele estava andando, ele viu uma mulher vendendo, como é que chama aquele doce mais carinho? É gourmet, mas ele tem um nome, hein? É um docinho mais gordinho, assim. Eu esqueci o nome. E ela estava vendendo com uma bandejinha, compra. Ela falou assim, mas essa mulher não sabe vender. Ela não sabe vender. Não é assim que vende, ela está fazendo tudo errado. Chegou perto dela, compra meu doce, moço, compra meu doce. Eu vou comprar sim, mas eu não quero comprar esse doce, não. Eu quero comprar o que está na sua casa. Não, moço, compra esse aqui, lá em casa não tem doce. Não. Seu marido, quem dá? Meu marido, ele faz, então eu vou comprar lá. Me dá o endereço da sua casa que eu vou lá comprar. Perdão. Ela ficou com medo. Depois, quem contou é uma pessoa amiga minha, não é uma pessoa estranha, não é um testemunho de terceiros, é uma pessoa que eu conheço. Então, ela passou o endereço, ele foi lá, pegou a campainha, ele não botou no braço, mas eu já conheço, ele ficou apertando a campainha há muito tempo, até que apareceu uma pessoa na porta. Falou, olha, eu vim cá comprar, é trufa que chama, eu vim cá comprar trufa. Falei, não tem trufa, minha mulher saiu aí, esse é o problema, mas minha mulher saiu para as trufas, compra dela. Eu falei, não, eu quero as trufas. Não, mas eu não tenho trufa, moço. Só que Deus tinha falado com ele nesse ínterim, faz compra e leva para a casa dele. Ele estava com o porta-malas cheio de compra, desceu com as compras, pôs na casa dele e começou a chorar. Olha, minha situação está desesperadora, eu sou um homem que não sirvo para nada, não sirvo para nada. Eu não consigo emprego, minha mulher está trabalhando aí igual uma doida, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo emprego, eu sou um homem inútil, eu sou inútil. Ele estava muito derrotado. Calma, Deus preparou para ele tudo o que ele precisava. Agora vem cá comigo. Foi no banheiro, ele tinha colocado uma corda, ele ia suicidar. Quando você ficou apertando a campainha, eu disse, nunca mais você vai suicidar. Jesus Cristo chegou na sua casa. Irmãos, não é riqueza da graça isso? Fala se não é. Riqueza da graça, irmãos. Coisas que Deus faz no nosso meio. Aqui nos Estados Unidos está tendo um grande reafirmamento lá. Alguém falou, o que eu vou falar? Fala isso. Mas o que Deus está fazendo? Foi lá em Orlando, chegou uma pessoa lá, eu quero falar com o chefe, chamaram o irmão ancião. Você que é o chefe? Não sou não. Aqui nós não temos chefe não. Aqui quem é o Senhor aqui é Jesus Cristo. Eu apenas atendo aqui. Eu gostei da sua resposta. Se eu quiser conversar comigo, fica aqui no culto. Após o culto eu converso com o senhor. Eu falei, tá bom. Ficou no culto. Depois não. Eu não sou católico, eu não sou crente, eu sou católico. As palavras dele. Eu quero contar para o senhor o seguinte.
E eu não estou louco, hein? Meu equilíbrio está perfeito. Faz algum tempo eu comecei a escutar a voz de Deus. Não se assuste porque eu não estou louco. Um dia eu estava andando de carro, passei num posto, escutei um barulho debaixo do carro, perto da roda, encostei o carro no posto, saí do carro para olhar, e eu vi um homem perto de mim. Acho que era um caixa, não sei. E a voz de Deus falou comigo. Fala para ele não suicidar que eu vou ajudá-lo. E eu falei para o homem, não suicida que Deus vai te ajudar. Ele tem um pranto convulsivo. Como você sabia que eu ia suicidar hoje? Eu não sabia, mas Deus falou comigo. Agora, veja o senhor, ele falava, o nosso irmão ancião, Cleiton. Eu saí de casa hoje e essa voz falou comigo. Pega a avenida tal, pega a rua tal. E eu fui seguindo a voz. Eu parei em frente a esse prédio, essa voz falou comigo, eu estou nesse lugar. Ele foi batizado, a esposa dele batizou. Há pouco dia teve uma busca de dom lá. O irmão ficou muito preocupado porque os jovens, não sabe, recebem o dom de língua pela primeira vez. Né? Não é fácil se conter, né? Ele saiu pulando lá, abraçando o outro. Escandalizou o americano. Escandalizou o homem. Ele não vai voltar, porque também não fala português. Depois escandalizou ele. Escandalizou. Ele ficou preocupado, tem misericórdia, olha o que esses meninos estão fazendo essa bagunça aí. Mas eles estavam na virtude do Espírito Santo, ele não tinha controle. Aí ele terminou e falou assim, cara, eu quero falar uma coisa, eu estou observando que você está preocupado comigo, né? Deus falou comigo que você está muito preocupado comigo, Deus escandalizar. Eu quero falar uma coisa para você, que você não está vendo, mas eu estou vendo. Desce do céu uma bola de fogo, bate nesses meninos. Eles têm uma virtude tão grande que eles não conseguem segurar ainda. Mas eles vão ficar mais maduros, depois eles vão aprender a controlar, não vão ficar pulando assim mais. Fica tranquilo. Vocês acreditam nessas coisas bonitas aí? Essa é a riqueza da graça, irmãos. Levar a riqueza da graça é isso, mostrar tudo de bom que nós temos. Não leva para os quartinhos, não. Leva só na sala. Não é verdade? Quando estiver maduro, eles veem uma coisa feia aqui e já aprenderam a confiar em Cristo e não no ser humano. Qual a finalidade da unção para uma pessoa que está enferma, internada e sem possibilidade de fazer o concerto do batismo? Bom, primeiramente é o seguinte, irmãos. Nós não negamos a unção quando sentimos, mas a unção não é para quem não é crente. Diz assim a palavra, está entre vós alguém enfermo? Na minha cidade tinha uma irmã que oferecia unção para todo mundo em meu nome. Que Deus fez um milagre lá com alguém da família dela. Disse, vai que o irmão Luiz vai ungir, mas vai ficar bom. Eu falei, mas não é assim. Não, mas eu já falei. Então começaram as pessoas, começou a levar pessoa que não tinha nada, nem crente não era, nem estava interessado. Não é assim, não é assim a obra de Deus. Entre nós, está alguém enfermo, entre vós, procure o presbítero. Excepcionalmente, quando eu sinto, eu posso ungir alguém que não seja crente. Mas ela não batizou. Substitui o batismo? Não, batismo, unção não é para substituir o batismo. E com unção, também já falei isso em algumas reuniões, e tem pessoa que está quase indo embora. Unge, ela fica boa. Tem umas que estava doente, unge, vai embora mesmo. Eu já vi irmão falar que eu não vou ungir aquele irmão, que quem ele unge, vai embora. Já viu isso aí? E fica essa pergunta, como pode isso? Se a unção, a palavra fala, vamos ver o que fala o texto, livro? Está entre vós alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja e unja com azeite, a unção da fé levantará o enfermo. Se ele tiver cometido pecados, seriam perdoados. Já leram isso? Tem pessoa que ela está ali na enfermidade, mas o tempo dela na terra acabou. Ela não vai viver mais, porque nós temos um prazo de validade. Deus já marcou, seu tempo acabou. Só que eu quero te levar embora, mas está faltando umas pequenas coisas. Isso é meu, isso é minha. Está faltando umas coisinhas para nós tirar aqui. Vou deixar o seu mais um pouquinho para tirar o que falta. Você tem que chegar cheia de glória comigo. Totalmente pura, totalmente purificada. Aí tinha uma unção, creu, Senhor, eu creio. Aquela fé, quando ele é ungido, você fala, bom, você ia ficar mais 6 meses aí, mas como você creu a unção, eu quito o que faltava e nós vamos embora, acabou a guerra. Por isso que tem unção, que às vezes a pessoa, em vez de ser curada, vai embora. Por causa desse texto, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Nesse contexto, aplica-se isso. Nós devemos fazer jejum? Sim.
E como fazê-lo? Cada um faça de per si com Deus, sem cometer exageros e sem fazer com que a família fique preocupada. O jejum não é sacrifício, é um tempo que eu passo de me abster de comida. Eu paro de comer, parcialmente ou totalmente, por um período de tempo que eu escolho. E terminado esse período, eu agradeço a Deus e volto a me alimentar. Qual que é o período que eu passo a fazer? Depende de você com Deus. Não existe nenhuma regra e nenhuma métrica para você seguir. Você com Deus sabe qual o limite seu. Aqui está dizendo que alguém pergunta, olha, se nós andamos no caminho do Senhor, não abandonei o Senhor, por que ter medo de morrer? Eu devolvo a pergunta intacta para quem fez. Por que ter medo de morrer? Não deve ter medo. Deve ter medo. Nós temos que clamar a Deus para esse medo sair de nós. Não estou dizendo que o ser humano não tenha medo da morte, não é isso. Mas nós temos que pedir que Deus afaste de nós o medo da morte, porque se nós estamos vivendo com Cristo, irmãos, esse medo não faz mais sentido. Porque eles falam, os crentes querem ir para o céu, mas só não quer morrer. Mas, irmãos, ninguém quer morrer. Não é natural isso. Mas nós temos a compreensão de que a morte é o começo, não é o fim. É o fim para quem está aqui, porque seus deleites acabam e lá embaixo a coisa é feia. Se alguém se batizou por imersão, está no nosso meio, está congregando, e fala, eu não quero batizar, o que nós fazemos? Batiza ou vai para o inferno? O que vocês acham? Deixa a pessoa à vontade, irmãos. Deixa a pessoa à vontade. Fala, mas eu não quero batizar, mas eu quero continuar aqui. Fica conosco. Não vai embora, fica aqui. Mas eu não quero batizar, tá bom. É uma escolha que você faz, mas não se afaste do nosso meio, fica aí. Não vai ser apresentado para o ministério, para nenhum cargo, mas isso aqui a gente não fala para eles, tá? Mas fica conosco, fica aqui. Seja bem-vindo. Muitos desses, alguns se batizam, outros não. Mas são muito bem-vindos, são queridos entre nós. Evangelizar é dom ou mandamento? Mandamento. Como fazer no meio de tanta doutrinação, feminismo, para criar novamente a vontade de casar, construir família e ter filhos? Essa pergunta aqui é triste, mas é tão profunda também, né? É verdade, os nossos jovens hoje, as mulheres vão perceber, elas caíram numa armadilha. Elas defendem uma bandeira que fez com que elas trabalhassem muito mais, tivessem sua vida muito mais sofrida, começassem a morrer de infarto, e a sua vida familiar está dividida. Irmãos, quem estabeleceu a hierarquia foi Deus, Cristo, o homem e a mulher. O marido é a cabeça da mulher? Sim, o marido é a cabeça da mulher. Mas eu não concordo, irmão, né? Não foram as anciãs da congregação que estabeleceram isso, é a palavra de Deus. Mas tem um detalhe, o marido só vai ser cabeça da mulher quando Cristo for cabeça dele. Porque se Cristo não for a cabeça do homem, ele também não tem competência para ser cabeça da mulher. Agora eu falo sem medo, se Cristo é a cabeça de um homem, se ele for cabeça da mulher, ela vai sentir alegria e não tristeza. Porque vai ter harmonia e não divisão. Porque Cristo, ele é manso, ele é educado, ele é amoroso. Ele nos faz viver em harmonia. É isso, irmãos. Então, essa relação de família depende de como você vai construir, como escolher sua esposa. Aqui você vê que é um moço que perguntou. Aí eu tenho uma pequena dica para te dar. Se você vê uma moça que você gostou muito dela, vai na casa dela um dia de improviso, igual, dá um insert lá, e vê como que ela trata o pai e a mãe dela. Se tratar o pai, a mãe ou os irmãos mal, vai embora e não volta mais. É uma dica. Quem trata mal o pai, eu tinha um tio torto, que ele não era crente, mas ele falou uma coisa muito interessante. Naquele tempo, eu já sou velho, e ele naquele tempo ele já era velho. Ele não era uma escola muito mais antiga. Ele arrumou uma namorada,
e foi na casa dela, namorar, porque tinha que namorar em casa. Aí ele quis levar a moça para o cinema. Nem ela era crente, nem ele era crente, nem o pai. Filha minha não vai para cinema com o namorado sozinha, não. Criei filha para andar dentro da minha obediência. Nunca. Quando o pai virou as costas, ela falou mal do pai até. Meu pai é um quadrado. Homem ultrapassado. Ele ficou ouvindo. Quando ele despediu dela, ele falou assim, nosso namoro acabou. Foi por quê? Porque eu vi como você fez com seu pai. Não, não foi com você, porque eu sei. O que você fez com seu pai, você vai pisar no meu pescoço quando eu casar com você. Eu quero casar com você, não. Eu estou procurando moça para casar, não é para namorar. Eu não quero. E olha que ele não casou com ela mesmo, foi embora. Mas olha, moço, se você quiser construir uma família, Deus continua sendo Deus, hein? O céu não tem crise e Jesus Cristo continua sendo seu Senhor. Escolher uma moça boa, porque tem muita moça santa no nosso meio. Tem moça aí santificada. É só você escolher certo, é não escolher errado. A questão no nosso meio de crianças batizadas com 12 anos, se quiser explicar para alguém que queira perguntar acerca da graça, isso não é uma doutrina, não é doutrina. É uma forma que nós enxergamos para estabelecer um limite. Por que 12 anos? Se o judeu ele faz o voto religioso dele, né, com 13 anos. Porque Jesus Cristo, com 12 anos, ele confundiu os doutores no templo. Vocês lembram disso? Então, tomando a referência do que Jesus manifestou-se como ele era o verdadeiro homem, ele só fez isso aos 12 anos, nós entendemos que esse é o limite mínimo para alguém ser batizado. Tá certo? E abaixo de 12 anos, se falar em língua, por que isso? Se alguém tem o dom de línguas, eu posso afirmar sem medo de errar. Se alguém recebeu o dom do Espírito Santo, é necessário que o Espírito Santo esteja habitando nele. É verdade isso ou não é? Ora, por que negar água àquele a quem o Senhor não negou o Espírito? Essa é uma pergunta que foi feita por Pedro. Como vou negar água a quem o Senhor não negou o Espírito? Se o Espírito de Deus está nessa criança, qual que é mais importante, o Espírito Santo nela ou o batismo? Essa é a resposta, irmãos. Aqui tem alguém dizendo o seguinte, eu sou testemunhado e tenho dúvida de duas questões. Uso e costume condena a nossa alma? Não. Não condena. Podemos ou não tomar vinho ou álcool? Olha, irmãos, a Bíblia, ela condena a embriaguez. Está escrito assim, ó. Quem errar no vinho nunca será sábio. A bebida forte é alvoroçadora, diz a palavra. Porque aqui vem um detalhe que vocês têm que entender. As brechas espirituais. O nosso adversário, ele não é legalista, mas ele tem que obedecer às ordens divinas. E Deus estabeleceu ordens. Quando o ser humano abre uma brecha, ele pode, por aquela brecha, atacar o ser humano. Exemplificando. Uma pessoa equilibrada, normal, se embriaga. No tempo da sua embriaguez, ele fala o que não devia, comporta-se como não podia, e depois sente vergonha no outro dia. Ele abriu uma brecha, uma força estranha aproveitou da brecha no álcool e fez ele tomar posições que ele nunca poderia tomar. Olha a droga. A droga faz isso aí, a ponto das pessoas matarem ontem e não saber nem o que fez depois. Mas pasmem, se não é só droga. Até a raiva, a cólera. Se nós ficarmos com muita raiva e deixar a raiva subir em nós, é uma brecha que o inimigo pode pegar e te fazer um grande dano. Então eu penso assim, proibido não é. A escolha é minha. Eu não bebo álcool nenhum. A escolha é minha. Não condeno quem sabe beber de forma educada, vigiada e sóbria. Mas é sempre uma área de risco. Eles falam que Jesus tomou não foi vinho, não foi suco de uva. E nós nunca devíamos tomar vinho, devíamos tomar suco de uva. É um ensinamento que tem, mas não é nosso vinho, o ensinamento não é nosso. Não. Eles falam sempre para ver se a gente importa. Mas não importamos, não. Vou explicar por quê. Se não é vinho que Jesus tomava, nós temos que rasgar a carta de Paulo. Sabe o que está escrito lá?
Paulo chegou lá numa cidade de Corinto, na cidade de Corinto, e falou: eu estou decepcionado com vocês. Porque vocês chegam antes da hora, uns comem demais, outros bebem demais, se embriagam. Olha, se não é vinho, como é que é se embriagar? Tem como embriagar com vinho, com suco de uva? Santa Ceia com vinho, irmão, sempre foi. Por que Davi, o senhor é considerado descendente de Davi se ele não tinha consanguinidade com Jesus? De verdade não tinha. Ele é filho de Maria e Jesus não tem parte sanguínea com Davi. Contudo, o pai em adoção de Jesus é José. E José é da árvore genealógica de Davi. Se buscarmos José e buscarmos seus antecedentes, chega-se na casa de Davi. Como ele era pai por adoção, ele é chamado filho de Davi. Mas é um filho adotivo, mas é filho. Você também é filho adotivo. Eu também sou filho adotivo. Nós não somos filho legítimo, não. Aqui não tem nenhum filho legítimo de Deus. Todo mundo é adotado aqui, ó. E adoção, cara, hein? Porque alguém para ser adotado tem que entrar num cartório, fazer um registro. Eu vou adotar o fulano de tal com meu filho. Tudo que eu tenho, ele passa a ter direito em tudo que eu tenho. É coisa muito séria ser adotado. Jesus fez isso. Por isso que é chamado de Novo Testamento. O Primeiro Testamento foi integralmente cumprido por ele. E ele fez um Novo Testamento, onde ele te colocou herdeiro da glória. E adotado como filho de Deus. Você foi adotado. Igual Jesus foi adotado por José, você foi adotado por Jesus. Compreendeu? Então essa é essa indireção aí da casa de Davi. Os evangelistas precisam buscar dom? Eu acho que todo mundo devia interessar nos dons de Deus. Todos. E no céu vai ter nível de glória diferente? Irmão, no céu, eu não posso falar assim, eu não posso dar equação, mas uma coisa que eu aprendi do Senhor, para fazer uma comparação, porque a gente compara o espiritual com o que é natural. Eu penso assim, no céu, tem galardões distintos. O que é galardão? É prêmio. Vocês acham que Paulo vai ter o mesmo galardão meu? Seria insensato eu falar isso. Não é nem ser humilde. É ser tolo se eu achasse que eu ia ter a mesma recompensa de Paulo. Eu teria que ser, no mínimo, estúpido. Um homem com a envergadura daquela, com a história de vida, com sofrimento, com toda a sua sorte de desprazeres para servir a Cristo, eu me comparar com ele, é no mínimo uma tolice. Claro que tem. Mas, irmãos, tem uma coisa no céu que eu entendo assim. Vocês imaginam esse copo de água aqui, ó. Imagina que isso aqui fosse a glória de Deus. Aí você conversasse com o copo era vivo. Ô copo, você quer mais glória? Ele falou, não, já estou com a glória plena de Deus. Tudo que Deus tem está comigo. Aí eu pego uma jarra cheia de glória. Jarra, você quer mais glória? Eu não. A glória de Deus está tudo comigo aqui. Eu pego um tonel. Tonel, você quer mais glória? Eu não. A glória de Deus está comigo toda aqui. Sabe por quê? É a plenitude do que você pode receber. Embora tenha maior, isso não tem menor. Quando falo o menor no reino dos céus, não é que a pessoa se sente menor. Porque quando um anjo ou um homem salvo, que vai ser isso que não vai acontecer conosco, encontra com outro, a glória se soma, não divide. Então nós entramos em regozijo junto. Então vai ter galardões, mas não vai ter ninguém moribundo pelos cantos, aquele outro ficou mais do que eu. Isso aqui é só aqui embaixo. Lá em cima não. Lá nós vamos ser nivelados por cima, irmãos, não por baixo. Jesus morreu por todos ou só por um grupo? Aqui chama-se expiação limitada, né? Alguém que perguntou isso que está levando para um assunto aqui já. Bom, Jesus morreu por todos? Ou por alguns? Ou por um grupo de eleitos, um grupo de privilegiados? Todos. Não há distinção. Qualquer ser humano, qualquer um, que falar, eu quero Jesus, Jesus fala, eu estava só esperando você falar isso. Eu também te quero. Eu vou contar, eu não ia contar, mas eu vou contar. Mas agora não vai ser. Eu tenho um amigo que estava em Belo Horizonte. O senhor mandou ele entrar à noite no hospital. Com um moço, que é filho de nosso irmão, também irmão, um acidente feio. Ele passou a noite com ele, para a mãe descansar. De madrugada, acho que por 3 da manhã, ele levanta e vai. Ele estava acordado. Levanta e vai ao 6º andar.
E foi ao quinto, depois foi ao sexto. Tudo vazio, tudo em silêncio. Ele escutou um gemido. Ai, ai. Não vem, eu não quero ir. Vai embora. Está muito escuro, eu estou com medo. Ele entrou no quarto. Tinha uma mulher amarrada das mãos e dos pés. E gritando. Ele chegou perto. Você está vendo eles? Eles estão aqui. Eu não quero que eles querem me levar, eu não quero ir. Está tudo muito escuro, manda eles embora. Calma. Segurou a mão dela que estava amarrada e falou, repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, me dá fé. Senhor Jesus, o que é fé? Fé é você acreditar que Jesus tem poder para te ajudar. Eu acredito. Senhor Jesus, me ajude. Começou a orar. Uma pessoa no leito da morte, mas a alma dela, pode ter certeza, ela gritou socorro, senão não tinha acontecido isso. Ela creu. Na oração, ela falou assim, olha, eles estão indo embora. Eles foram embora. Sabe quem ela viu? Não preciso falar para vocês, né? Olha, já não está tão noite mais. A escuridão está indo embora. Olha a luz. Está ficando dia. Oh, meu Deus, eu te confesso, eu pequei, eu traí meu marido, eu larguei meus filhos. Hoje eu me arrependo diante de ti. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa, eu me arrependo. Ele chegou. Olha, ele chegou. Ele veste azul. Ele virou as costas. Ele encontrou com a enfermeira, entrou no quarto. O que você está fazendo aqui? Não, eu já estou indo embora. Ele ouviu falar no microfone. Óbito no 6º andar. Na última hora. No último momento. Alguém que não estava nos planos de Deus, mas encontrou no lugar no coração para arrepender. Deus veio para todos. Jesus é mestre de quem quer aprender com ele. Os irmãos aí, por favor, tem alguma coisa que passar? Está tudo bem assim, queridos? Isso aqui é uma reunião. Eu falei para vocês, não vim com nada preparado. Aqui é uma reunião, um diálogo. Então, agora nós vamos agradecer a Deus. São os irmãos. Tem o mundo aberto, os irmãos, o José, o Morizinho, irmão. Tem mais um? Mas é o último, hein? Vamos lá. Pode me dar, hein? Pode me dar aqui, irmão Alex. Mas agora parou mesmo, que nosso tempo acabou. Vamos ver. O que quer dizer salvação comum? Vamos ver se vai dar. Salvação comum quer dizer essa salvação que todos nós encontramos na pessoa de Jesus. É comum a nós. Aqui pergunta se nós devemos esperar um sentimento de revelação no meu coração, se eu devo evangelizar. Sabe o que está escrito? Anuncie a tempo e a fora de tempo. Se você falar de Jesus com alguém, é claro que tem um detalhe aqui. Não dê as vossas coisas santas aos porcos, nem as vossas pérolas, as vossas coisas santas aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. O que quer dizer isso? Eu anuncio boas novas para todo mundo que eu puder. Com um detalhe. Se eu perceber que aquela pessoa resiste à palavra e não quer aceitar e combate contra a palavra, eu paro. Sabe por quê? Compre-se aqui. Não dê as vossas coisas santas aos cães. Agora, se a pessoa tem dúvida, questiona, não é quer dizer que ela está reprovando, é porque ela não conhece. Duvida. É comum duvidar. O evangelista não tem medo de dúvida. Ele vai com calma e, na minha terra tem um ditado. Mingau quente, a gente come pelas beiradas. Começa contando um testemunho, vai devagar. Até que dá para chegar na situação. Esse amigo meu tinha um dom maravilhoso de evangelista. Um dia eu fui na casa de uma pessoa, que ele sentiu de... Eu sentei com ele na sala, a pessoa estava vendo televisão. Ele falando, ela vendo televisão. Eu falei, meu Deus, aqui foi... que deu certo. Hoje a coisa não vai dar certo, não. Mas como ele tem um dom, deixa quieto, ver como é que vai terminar isso. Ele está falando, a mulher olhando para a televisão. Eu falei, mas que mulher, sem educação. Nem olha para ele. Daqui a pouco ele falou uma palavra, ela parou e olhou para ele. E voltou a olhar para a televisão. Daqui a pouco ele falou a segunda palavra, ela pôs assim e começou a olhar para ele.
Daqui a pouco ele entrou no assunto da vida dela. Ela foi lá, levantou e desligou a televisão. Daqui a pouco a mulher caiu num pranto. A palavra entrou no coração dela. E evangelista tem umas ferramentas terríveis. A oração de dia é igual a oração da madrugada? Bom, claro que oração é sempre oração. A questão de oração da madrugada, o segredo aqui não é por causa de ser de madrugada, no sentido de ser de madrugada. É que de madrugada o telefone não toca, você não tem que apagar fogo, você não tem que responder, não pode responder, você não tem que atender ninguém que toca o telefone, você não vai fazer mais nada. Seu tempo ali é um tempo só para Deus, é um tempo dedicado a Deus. Por isso que a oração da madrugada tem um valor especial. Por quê? Ela te isola do contexto do mundo. É um tempo dedicado a Deus ali. Tá certo? Perguntaram se nós vamos fazer outras reuniões, Deus proverá. Certo? Deus abençoe vocês por terem vindo aqui. Que amém bonito. Deus faça vocês todos evangelistas. Glória a Deus. Que coisa bonita. Eu tenho certeza de uma coisa. Não sei quantos, mas eu tenho certeza. Alguém aqui, eu vou agora só falar isso. Esse amigo meu, quando ele era moço, ele teve um sonho. Ele estava de terno branco, esse que era padre. Ajoelhou na igreja, olhou para trás e viu o sapato com as solas furadas, mas o terno todo branquinho. Um sonho tão simples. E anos passaram. Ele não conseguia esquecer desse sonho. Eu falei, irmão Luiz, eu não consigo esquecer esse sonho, né? Será por quê? Sem problema. Um dia, no lugar, um cooperador de jovem, um moço simples. É servo de Deus. É o dom de Deus. Você se lembra daquele sonho que você teve? Você estava com o terno todo branco e com os sapatos furados? Lembro. Você entendeu? Foi até hoje não, mas hoje você vai entender. O terno branco que você santificou sua vida a Cristo. As suas vestes ficaram brancas. E de fato ele era santo mesmo. E seu sapato furado acontecia gastar sua vida correndo de lugar em lugar, levando o evangelho. Ele era um grande evangelista. Deus seja louvado. Vem cá fazer uma oração. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu santo Filho, novamente nos ajoelhamos na tua presença. Quantas vezes já te buscamos neste dia, Senhor, até essa 21 hora. Quantas vezes conversamos contigo na madrugada, no clarear do dia, no almoço, na tarde. Senhor, já nos preparando para vir neste lugar, aonde, Senhor, tu marcou este dia 8/8/25. Senhor Deus, como tu escolheu esse dia e nos trouxe aqui, nós vamos te pedir, Senhor, conserva escrito no nosso coração tudo que ouvimos nesta noite, Senhor. Isso é sustento, é alimento, é vitamina, é força, Pai eterno, é força para nós. Senhor Deus, nós queremos te agradar, te servir, e nós queremos um dia receber o galardão da vida eterna. Graças te damos, Senhor, pela força que deu ao teu servo, levantou a este púlpito e abriu esta reunião em nome do Senhor Jesus. Este encontro, esta alegria, Senhor, aonde nós estamos sentindo que tu está aqui, Senhor, fazendo de cada um instrumento na tua mão, até quem perguntou e a quem tu deu a resposta também. Graças te damos, Senhor, pela paz, pela virtude do teu Espírito, pela manifestação do teu Espírito Santo. Assim, Senhor, guarda-nos, quem vai mais perto,
quem vai mais longe. Senhor, marca este dia na nossa vida espiritual. Ajuda que este dia seja um arquivo, Senhor. E quando nós precisarmos de alguma resposta, revela pelo Teu Espírito Santo. Guarda todos nós, rogando, agradecendo, te damos louvores em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Ah, Jesus, eu cantarei louvor. Oh, Pai, glória sempre lhe darei, meu coração vive de amor a Jesus me consagrei. Aleluia. Deus seja louvado.